Meio-dia mais 31 minutos, muito boa tarde para você sintonizado na Rádio Canção Nova, sua FM 95.9 no coração do Vale. Hoje é sexta-feira, dia 28 de fevereiro de 2025, último dia deste mês aí, fevereiro se despedindo e dando aí passagem para um novo mês. Eu sou Vanessa Oliveira e faço companhia para você até a 1h27, junto com meu parceiro aqui nos trabalhos técnicos, André Santos. Seja muito bem-vindo ao programa Abre Aspas, este espaço de entrevistas, notícias, prestação de serviço e, claro, a sua participação. E você pode nos acompanhar de diversas maneiras, sintonizando no seu radinho de casa, do carro ou até do celular, a FM 95.9, ou ainda nos ouvir pela internet. Acesse Canção Nova SJC e acompanhe a nossa programação. Outra opção, baixe o nosso aplicativo Rádio Canção Nova e lá procure pela rádio de São José dos Campos. Abre aspas. Previsão do tempo. Previsão do tempo. Meio-dia mais 32 minutos e antes de começar o nosso bate-papo, vamos saber sobre o tempo, né, na nossa região, até porque muitas pessoas já estão com as malas no carro, né, minha gente? Vai aí emendar esses dias de carnaval, passear, viajar um pouquinho, né? Ir para Canção Nova, para o acampamento, para o rebanhão de carnaval. E a gente quer saber como fica o tempo aqui na nossa região, uma vez que a Defesa Civil do Estado emitiu um alerta para altas temperaturas aí, que já vem acontecendo ao longo dessa semana, mas segundo a Defesa Civil, esse calor deve continuar. É isso mesmo, Mônica Maria? Boa tarde. Boa tarde, Vanessa e ouvintes do Abre Aspas. Pois é, calor mesmo e ele deve continuar na região pelos próximos dias. Começando o nosso boletim do tempo de hoje, pelo Vale do Paraíba, devemos ter mais um dia de sol com aumento de nuvens no decorrer das horas e a partir da tarde pancadas de chuva. À noite o céu volta a limpar. Mínima de 20 e máxima de 31 graus em Jacareí e São José dos Campos. E o final de semana segue com previsão de sol com variação de nebulosidade, mas sem chance de chuva. As máximas seguem elevadas e chegam aos 32 graus. No litoral norte, o último dia de fevereiro deve ter sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado, noite com muitas nuvens, mas sem chuva. Mínima de 19 e máxima de 28 graus em São Sebastião e Caraguá. No final de semana, o litoral deve ter dias de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado, noite com muitas nuvens e chance de chuva em pontos isolados, máxima de 27 graus. Na Serra da Mantiqueira, sexta-feira deve ser de sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto, mínima de 15 e máxima de 25 graus em Campos do Jordão e São Bento do Sapucaí. O final de semana na Serra deve ter dias de sol com algumas nuvens, mas sem chance de chuva. Máxima de 27 graus, tanto no sábado quanto no domingo. E Vanessa, diante de tanto calor, reforçamos a importância das pessoas se hidratarem, tomando bastante água e evitar a exposição solar nos horários mais críticos do dia. Abre aspas. E sabe quando você usa uma cor e todo mundo diz que você combinou com ela? Sabia que ela pode ser a sua paleta de cores? Pois é, para saber quais são os tons que realmente combinam com você, existe a análise de coloração pessoal, um método que descobre as cores que realçam as suas qualidades e que pode até influenciar no seu humor. Todo mundo tem alguns tons favoritos, não é mesmo? Maquiagem, roupa, mas será que eles realmente te favorecem? Escolher as cores certas para você realçar a sua beleza pode parecer um passe de mágica. A cor é um elemento de maior impacto no visual e por isso a seleção de cores é tão importante para a construção de uma imagem mais harmoniosa. Quando as cores são utilizadas adequadamente, elas compactuam para melhorar a sua imagem pessoal, destacando assim a beleza natural e promovendo uma autoestima mais elevada. E sobre esse assunto, hoje aqui no programa Abre Aspas, nós vamos conversar com uma consultora de imagem que vai falar um pouquinho para a gente também demonstrar aqui com uma modelo que nós convidamos, né, para estar conosco aqui, como que é feita essa coloração, como que ela pode fazer a diferença na escolha aí do nosso dia a dia e qual que é a influência da coloração pessoal na autoestima e também na autoimagem. E você, claro, pode participar conosco. 12 30 19 8801. 12 30 19 8801. Tem alguma cor que você gosta bastante, que você veste e faz diferença no seu look aí? Você pode interagir conosco aqui no programa Abre Aspas.
Abre aspas. Abre aspas. E quem vai conversar conosco, trazer todas essas dicas é a Edilene Prada. Ela que é consultora de imagem e também psicóloga e mais uma vez está conosco aqui no programa Abre Aspas. Depois de muito tempo, a gente foi olhar aqui, meu Deus, como o tempo passou rápido. Edilene, minha amiga, seja bem-vinda à Rádio Canção Nova. É uma alegria sempre te receber. Boa tarde. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde a todos os ouvintes. E para mim é uma alegria estar aqui, falar um pouquinho de cor, trazer um pouquinho de cor para todo mundo aí. E com certeza, né, faz toda a diferença quando a gente sabe a cor aí que nós utilizamos, a cor que a gente quer usar e ser estratégico também em relação à cor, né? Eu brinco muito com as minhas clientes que quando você usa uma cor, você tem que pensar por que você está usando aquela cor. E não somente colocar a roupa por colocar. Você está sempre comunicando quando você está usando uma cor também. E é tão interessante quando a gente pensa nesse assunto, né? A gente até comentava aqui antes de começar o programa que para muitas pessoas, às vezes pode parecer até bobeira, né? Ah, que bobeira isso. Eu visto, né, qualquer roupa e tá tudo certo, né? Mas principalmente para nós mulheres, talvez para os homens isso faça mais sentido, né? Porque o homem tende a não ter tanta preocupação assim quanto nós mulheres. Mas isso vem muito real da nossa feminilidade, né, Edilene? Eu acho que você até, né, como psicóloga agora também, uma alegria poder dizer isso, né? Mas a gente começa a perceber que às vezes se a gente não tomar cuidado, nós mulheres, vamos deixando de lado essa feminilidade que é algo tão bonito, tão essencial e tão de Deus também, né? Sim, e é o cuidado, né? Eu vejo que quando a gente pensa em se vestir, em se arrumar, você não está só se arrumando para os outros, mas primeiramente para você. Sim. E eu vejo muito essa preocupação também de se arrumar para Deus, né? Eu tenho a criação aí de que a gente tinha aquela coisa de guardar a melhor roupa para ir na igreja. Sim, né? na missa de domingo, né? Na missa de domingo. Não, você vai usar roupa nova só na missa. Então ela não deixava eu usar para usar primeiro na missa aquela roupa nova. E aí você vê essa preocupação em se arrumar, estar bem vestido para ir na igreja, né? Claro que foram passando-se o tempo, hoje a gente se vê que as pessoas não têm mais tanta essa preocupação, infelizmente. Né? Então, assim, tem gente que vai, não pensa que a forma que ela está se vestindo pode ser vulgar, pode ser de alguma forma levar uma outra mensagem ali pro local que ela está, né? A hora quando a gente pensa realmente no vestir, é você falar assim, aonde eu estou indo, em que lugar, com que pessoas eu vou estar, né? Então é nunca você falar assim, eu vesti qualquer roupa que eu tenho, eu vesti de qualquer jeito. Não, você tem que sempre pensar aonde você está indo. E isso não é só para uma empresa que você vai trabalhar, né? Num local que você vai se divertir, né? Tem tanta pessoa que fala assim, nossa, eu vou em tal festa, que roupa que tem que ir, né? As pessoas se preocupam com isso. Eu vou ser madrinha de casamento, gasta às vezes uma fortuna com uma roupa para vestir. E na hora que você vai na igreja, né? E na hora que você vai estar ali diante de Deus, como que você se veste também? Então, tem que se preocupar também na hora de se vestir para Deus e para as outras pessoas. Sim, eu acho que é tão bonito quando você fala isso e também para o nosso trabalho, a nossa postura, né? Com o passar dos anos, a gente tem que entender, né? Quando a gente é criança de um jeito, adolescente de um jeito, né? Adulta de um jeito, esposa de um jeito, mãe, a gente tem que ter esse olhar, né? E não é dizer assim, nossa, mas isso é arcaico, nossa, que mente fechada. Não, a gente precisa, principalmente na nossa vida, quanto mãe, quanto mulher, né, quanto esposa e também quanto profissional, né? Porque que profissional que você quer passar para quem talvez vá trabalhar com você ou para quem ali vai ser contratado por você. É algo que a gente precisa ter um olhar diferenciado, não é, Edilene? Sim, e o vestir, né, a gente fala muito dentro da consultoria de imagem, tem a coloração pessoal, que é uma assim, da abertura dentro da consultoria de imagem, mas nós temos também a parte de consultoria de estilo, que fala muito em relação a isso, né? Às vezes a pessoa fala assim, não, mas sempre foi meu estilo vestir isso. Tá, mas assim, o estilo amadurece também, né? A gente amadurece, o estilo ele amadurece junto. Então assim, eu tenho um estilo romântico. Tá, mas esse estilo romântico eu vou ter que amadurecer ele. Eu não posso continuar usando meus vestidos cor-de-rosa, com babado, com bufante, com florzinha, que é uma coisa que já é mais infantilizado. Vou pro meio de trabalho com uma roupa dessa, talvez, que eu vou passar? Qual a imagem que eu vou passar? Vou passar uma imagem mais formal, uma imagem de quem sabe do que tá falando, ou vou passar uma imagem, essa menina não sabe de nada, é uma criança. Porque, infelizmente, né, leva ali apenas 3 segundos pra uma pessoa tirar uma conclusão de você. Meu Deus, isso é sério, de quem né? é você. Olha só. E aí, qual a chance você tem? Você tem chance de abrir a boca e falar assim, olha, eu fiz a faculdade tal, eu me formei em tal, eu fiz isso. Não, a pessoa tá te julgando ali, na forma que você tá se vestindo. Sim. E aí, a pessoa acaba sendo julgada muitas vezes
pela forma que ela tá se vestindo, ela não tem nem a chance de abrir a boca, né? Eu tive algumas clientes que me procuraram realmente por situações de trabalho, eu não era chamada para reuniões importantes, né? Eu sabia muito sobre o tema, mas não me chamavam para reunião pela forma que eu estava vestindo. Eu não estava vestida corretamente para uma reunião. Então, acabava sendo, né, tirado algumas oportunidades da pessoa pela forma que ela estava se vestindo. Então, assim, o quanto isso é importante. Como outros que já falaram, eu tive um aumento de cargo, quando eu comecei a me preocupar mais na forma que eu estava me vestindo, né? Então, assim, até essa semana conversando com uma amiga da academia, e ela comentando sobre isso, ela falou assim, isso é muito real. Ela falou assim, eu chegava na escola, eu nunca deixei, né, eu era professora e eu nunca deixei de ir arrumada para a escola, porque eu vi a importância dos meus alunos me verem bem arrumada, porque a gente passa a ser algo muito assim importante para o aluno, né? Professora, Sim, a gente é aquela pessoa que a gente admira, Nossa. que a gente quer ser igual, e ela falou assim, então eu ia muito bem arrumada, eu ia de salto, eu ia com uma roupa mais arrumada, e aí eu chegava lá, eu via o tratamento diferente comigo. E aí um dia a diretora chegou em mim e falou assim, nossa, por que os pais tratam você melhor do que eu? Olha que sério isso, tá vendo? Daí ela falou assim, porque a forma às vezes que eu tava me vestindo, a postura que eu tinha era muito diferente da pessoa que era realmente a diretora na escola. Sim. Então assim, a gente vê o quanto tem um peso muito grande. Às vezes até eu brinco assim, não deveria ser assim, né? Eu mesmo que trabalho com as cores, com a imagem, eu falo, não deveria ser assim, mas é da pessoa, né? É o inconsciente. Daí a gente vai trazer dentro da psicologia mesmo. Se a gente buscar os pensadores voltados mais na psicanálise, eles falam muito do inconsciente que nós temos, né? Freud, Jung. E aí eles trazem muito essa ideia no inconsciente coletivo. Então são imagens, são formas, são cores que são gravadas em nossa mente, fica lá, e aí aquilo passa de geração em geração. Então coisas que, às vezes uma roupa que você está usando, ela tem uma cor que lembra algo que marcou aquela pessoa. Talvez ela não goste de você por causa daquela cor da roupa que você está usando. Nossa, que sério isso, né? E é tão interessante porque eu penso que muitas vezes, né, sem a pessoa perceber, aquele ditado, né, que é a primeira imagem é a que fica, para algumas pessoas isso pode fazer sentido, Sim. né? Como você destacou aí, às vezes a pessoa não tem tempo de conhecer o outro profundamente, ou você não tem tempo de falar sobre você. Então, realmente, né? A gente, claro que tá falando sobre essa questão da coloração para trazer exatamente esse olhar diferenciado. Não é só ali você descobrir suas cores, nossa, é isso, mas vai muito além de escolher uma cor, mas é você se entender, você se aceitar muitas vezes. E aí, Edilene, antes até da gente começar a colocar essa coloração na prática, para quem está só nos ouvindo em casa, né? É muito bonita. A Edilene colocou aqui a bancada, as cores, né? Eu, particularmente, sou apaixonada por cores, né? Tá aqui, fica muito bonita. A gente tem um olhar diferente, né? E eu digo que a cor faz diferença na nossa vida. E aí, você como psicóloga, você percebe, Edilene, dentro da sua experiência, ou no dia a dia mesmo, que as pessoas acabam muitas vezes adoecendo mentalmente, né? Talvez não se aceitando, com a autoestima baixa, né? Não tendo aí uma aceitação, tanto física, porque sempre tô gorda, sempre tô magra, não tenho um corpo ideal, em busca de coisas, quando na verdade talvez seja uma falta de conhecimento ou de aceitação, ou de se encontrar mesmo diante, talvez, daquele peso que ela não quer, daquele cabelo que tá curto ou que tá muito longo. Na verdade, ela precisa se conhecer melhor para se aceitar? Sim, eu vejo que falta esse autoconhecimento, né, da pessoa parar um pouco e se olhar. Quando a gente fala da autoimagem, é a imagem que nós temos de nós mesmos, né? E é muito interessante que esses dias eu estava vendo uma reportagem, né, um vídeo de uma pesquisa, um teste que fizeram nos Estados Unidos, pegaram aqueles profissionais de desenho de retrato falado. Sim. Não sei se você já viu esse vídeo ou não. Não vi. Aí a pessoa, ela tinha que ir falando como que ela era pro cara ir desenhando ela, né? Então ele ia fazendo o desenho dela e ela ia falando coisas que ela tinha ali pra ele poder desenhar. E depois ele chamava uma pessoa que tava vendo aquela pessoa pra ela falar daquela pessoa. Que ela chamou atenção. Então ele olhava aquela pessoa e depois ia lá para fazer o retrato falado daquela pessoa, e depois ele mostrava os dois desenhos para a pessoa.
E aí é aquele choque, né? Porque a pessoa, assim, ela se via, na imagem que ela trazia, era uma pessoa triste, muitas vezes, uma pessoa mais envelhecida, com um olhar mais triste, e na outra não, tinham características que ela não via nela. Então o olhar dela diferente, a forma, o sorriso. Então as pessoas que estavam vendo, muitas vezes, estavam vendo muito mais dela do que ela própria. Então ela Sério se isso? colocava tanto em julgamento, né? Ela se coloca tanto, as pessoas têm muito disso. Ah, não, em mim não fica bom isso. Ah, eu não vou ficar bonita assim. E você dói isso você ouvir, né? Porque você fala assim, todo mundo tem uma beleza diferente. Ah, Deus não é tem perfeito, como, né? Ele caprichou, né? E não tem como comparar a minha beleza com a sua. E é Sim. isso que a gente traz muito dentro da coloração. Eu falo para as clientes, eu falo assim, olha, por mais que eu saia com a cartela, você saia com a cartela igual a minha, por exemplo, a gente nunca vai se vestir igual. Porque a gente tem a nossa individualidade, né? Sim. O que a gente viveu, o que a gente quer trazer na hora que a gente está se vestindo. Então, assim, não tem como comparar. Não tem como você falar assim, mas é o que você tem. Eu lembro que assim, né, eu não sei se você lembra, mas eu tinha muito problema com o meu nariz. Sempre Sim. tive, achava meu nariz enorme e tudo mais. E aí um tempo eu comecei a falar assim, cara, mas Deus me fez assim, né? Deus me quis desse jeito. E outra, por que eu sou assim? Às vezes faz a diferença, meu rosto, meu cabelo. Hoje, né, antes eu não aceitava meu cabelo, alisava e tudo mais. Hoje eu vejo que ele faz parte de tudo que eu tenho. Então, ele precisa ser maior, ele precisa ser mais armado para completar tudo que eu sou. E às vezes as pessoas não, né? Elas ficam naquela procura. Não, nada contra, às vezes a pessoa fala assim, eu adoro meu cabelo liso. Ótimo. Né? E é a busca realmente daquilo que você gosta. E a terapia também traz muito isso. Com certeza. A coloração, a gente, né, dentro da consultoria, a gente tenta trazer isso também pra pessoa, porque é esse olhar pra você e falar assim, tá, mas e aí, como que você gosta de se ver? O que você não gosta em você? Na coloração, principalmente, a primeira coisa que a gente faz é colocar o espelho na frente da pessoa, que já é um susto, então Vai se é preparando, muito Amanda. é muito engraçado, porque na hora que coloca ali, daí as pessoas já começam, nossa, não tinha visto que eu tenho essa mancha. Nossa, eu não tinha visto que eu tenho essa olheira. A gente Nossa, tende a olhar o negativo, então? só o negativo. Meu Deus, que E sério. aumenta. Você não vê. É muito difícil ver uma cliente virar e falar assim: ai, nossa, eu nunca tinha reparado que meu olho é lindo. Nossa, eu nunca tinha reparado que eu sou muito bonita. Gente, é verdade mesmo? A gente parece que fica procurando defeito quando a gente Fica olha no espelho, procurando né? defeito. Meu Deus, vou parar de fazer isso. É muito sério mesmo, É muito né? sério. Olha. E aí, se a gente pensar em relação à mente, o que você tá mandando de mensagem pra você? Nossa, coitadamente, né? Aí fica difícil, né? Ter uma É onde autoestima, você né? sobrecarrega, né? Você sobrecarrega a sua parte ali, que você vai criando em você uma imagem que realmente você está desejando de uma outra pessoa. E eu vejo que a internet trouxe Nossa, muito é forte também. isso. Né? Então a gente vê pessoas ali que conseguem fazer procedimentos absurdos, tem dinheiro para manter talvez aquela beleza, né? E ficando talvez todas iguais de alguma forma. É. Né? E E as perdendo. pessoas querem buscar ser igual a ela ainda, né? E perdendo ali a característica que é dela, que veio dela. A beleza natural, A beleza né? natural. Olha Então só. é muito triste, e a gente vê dentro da psicologia que é assustador o quanto de adolescentes hoje sofrendo com isso, né? De se comparar, de não gostar da imagem. Então ter que se trabalhar essa autoimagem dentro de consultório, porque eles se perderam, eles não sabem mais se olhar e se gostar. Né? E a gente tinha, antigamente, antes da internet, tinha toda essa comparação, mas era um nicho muito pequeno, né? Então você nosso se comparava grupinho ali, ali no grupo da escola ou no grupo da igreja. Era o máximo que você tinha de comparação no ator da televisão. Hoje já não, né? É muito grande, e aí junta com os filtros e tudo mais que a gente não sabe o que é de verdade ou não. Sim. E cresce realmente essa comparação e essa busca por uma perfeição que será que é perfeito mesmo? Né? Porque muito dentro da sério psicologia a gente traz muito esses questionamentos em relação a o que é o normal, o que é o perfeito. Né? Porque às vezes as pessoas colocam tanto, mas quem que colocou esse nível de perfeição? Quem que foi a pessoa que falou assim, não, a pessoa tem que ser... Claro, tem né, as pessoas da área de padrões beleza, ali, né? plástica, isso tem, né, os padrões criados, mas... Quem diz que isso realmente é o que é belo? É verdade, é. E eu acho que nós mulheres temos muito essa tendência, né? Às vezes a gente se acha horrível e fala, imagina. E pro homem isso faz
pouca diferença, porque ele vê o real, né? E eu acho que a gente precisa trabalhar isso mesmo, né? Muito Sim. mais, como você disse, do que descobrir a sua paleta, muito mais do que descobrir o seu estilo, é se descobrir, né? Se olhar, se aceitar, se amar, né? Claro que uma coisa pode mudar, eu tô acima do peso, e peso vai muito além de estética, né? Eu vejo que peso nem é estética na minha visão, é saúde, né? Ter um olhar diferente. Então a gente realmente ter esse olhar para nossa vida como estar bem, estar saudável, estar feliz, né? Para aquele momento. O Edilene, nós convidamos uma modelo aqui. Ah, eu tô... Tá vendo? Maravilhosa Você esse modelo. viu? É porque aqui não traz qualquer um, não. Tá fazendo o quê, né? Não, Canção Nova tá Tá demais. vendo? Então vamos fazer assim. André, você me autoriza a adiantar um pouquinho o intervalo? Autoriza? Ó, então a gente vai adiantar o intervalo, porque aí depois a nossa modelo senta aí, a gente nesse intervalo, pra gente fazer, então, um pouquinho, pra gente conhecer. A gente já deu vários palpites aqui, né? Mas realmente pra ver, né, como que faz essa diferença. Pra você que está acompanhando em casa, você não vai visualizar, mas depois, a gente tá gravando o programa, depois vai subir no nosso YouTube, você pode ir lá e olhar pra ver essa diferença. Vamos então pro intervalo e a gente volta já. Muito bem, meio-dia mais 55 minutos. Hoje o programa Abre Aspas recebe com muito carinho a consultora de imagem e também psicóloga Edilene Prada, falando um pouquinho sobre a influência da coloração pessoal na autoestima e também na autoimagem, né? Entendendo um pouquinho da importância da gente se conhecer, ter aquela cor que valoriza a gente, que deixa a gente mais bonita, mais feminina, mais feliz também, né? Porque dependendo da cor que a gente coloca, parece que a gente fica até mais feliz, não é verdade? E hoje a gente tá conversando um pouquinho sobre isso. E agora a gente tem aqui, né, como eu disse pra você que está acompanhando em casa, né, nós vamos fazer uma coloração aqui no estúdio. A gente tá gravando esse programa como os outros, depois a gente vai colocar no YouTube e você vai conseguir ver detalhes lá. Mas enquanto isso, eu vou narrando pra vocês aqui junto com a Edilene, tá bom? É a minha missão aqui, né, como radialista no mínimo, né, eu tenho que narrar o que tá acontecendo aqui. Edilene, vamos lá. Aliás, vou apresentar a minha modelo, gente, escolhida é a Amanda Rocha, que eu acho que vocês não conhecem, né? Depois do nosso programa é ela que entra aqui. Já vai entrar mais colorida no Conexão. Mais brilhante aqui ainda. Nossa, impossível, né? Com esse brilho todo aí. Mas enfim, Edilene, escolhi bem uma modelo aí? Escolheu ótima. É? Eu falei, Brasil, vai ter trabalho, mas eu acredito que não. Vamos ver Tá como que vai vendo? ser o processo. E qual que é o primeiro passo? A pessoa te procurou. Vamos pensar que a Amanda te procurou. Ah, Edilene, eu quero fazer uma consultoria, eu quero conhecer. É só essa procura já facilita um pouquinho? Então, eu sempre indico para a pessoa, se ela realmente quer fazer a coloração, o que ela está buscando, na verdade, com a consultoria de imagem. Porque às vezes a pessoa chega assim, eu quero fazer coloração. Porque tá todo mundo falando muito da coloração. E na verdade, às vezes ela precisa do quê? De uma consultoria de estilo, de um guarda-roupa, né? Uma mudança de guarda-roupa, de a gente fazer uma limpeza lá, de montar looks para ela, para trabalhar, alguma coisa assim. Então, eu tento entender um pouquinho da história, do que ela tá passando naquele momento ali. Aí depois, se realmente ela, né, vai para esse campo aí, eu quero fazer a coloração. Por quê? Eu sempre falo muito que para quem quer investir realmente, né, numa consultoria de imagem, a coloração ela é uma porta de entrada dentro da consultoria. Por quê? Quando a gente descobre as cores, a gente já começa a reduzir muita coisa dentro da nossa vida realmente, né? Sim. Porque você começa a entender sobre os gastos excessivos que muitas vezes você tem. Guarda-roupa lotado. E não tem nada para vestir. É, sempre. A pessoa compra e acha bonito, daí vem no manequim. E às vezes aquilo que tá na moda hoje não funciona para você. Dentro da cor, dentro Sim. do estilo. Então, na primeira conversa que eu tenho ali, eu já tento entender um pouco disso, da vida da pessoa também. Então, como que ela vive, qual que é o dia a dia dela, o que ela faz de hobby, o que ela faz no trabalho. Então, eu tento conhecer um pouco da vida dela para que a gente possa ir encaminhando melhor ali o que é o que ela precisa, né? Bacana. Onde ela precisa ser trabalhada. E aí, como eu falei, dentro da consultoria, né, da coloração, a gente marca o encontro, né? E geralmente eu falo que é de 2 horas a 2h30 esse encontro, né? Passa muitas vezes, porque, igual, dependendo se você conhece a pessoa. Nossa! Ou se a gente, né, tem aquele... a gente começa a conversar, daí já vai para outros assuntos em relação à moda, mas geralmente esse tempo, por quê? Né, eu faço sempre uma apresentação inicial antes de começar a coloração em si. Então eu explico sobre as cores, o poder da cor, da onde surgiu a coloração, né, por que existe, e também a importância do vestir. Então eu já trago um pouco desse conhecimento para que a pessoa ela não saia dali totalmente assim, não entendi nada, não sei de nada, né, que ela tenha uma
uma base, pelo menos, sobre vestir, como se vestir. É muito engraçado que depois, né, que eu faço a coloração em si, muitas clientes já têm uma mudança tremenda, né? Então, se ela está realmente naquela busca, é absurdo você ver Instagram, né? Algumas coisas que ela começa a mudar a forma de se vestir, a forma de se maquiar, né? O cabelo, como ela vai usar, né? Tem casos de clientes que daí já fazem um completo, que elas trazem muita essa informação. Olha, eu usei tal cor para ir numa reunião, eu fui lá, eu usei uma forma diferente, uma roupa com mais babado para ser mais acessível. Então essas pessoas começam a trazer um feedback muito legal de como a cor mudou. Ou, né, teve já casos, a gente falando em relação a imagem, né, autoimagem, teve clientes já que falavam assim, nossa, mas ninguém fala comigo, as pessoas me acham brava, né, clientes homens, porque falam que eu sou muito bravo, muito fechado, e é uma pessoa às vezes que usava muito preto, por exemplo, a cor preta, né, e o preto é uma cor que passa muito poder, muita força, né, uma energia muito forte. Sim. É uma cor mais fechada, e aí é uma cor que não deixa as pessoas chegarem até você. Nossa, olha ela não te dá uma abertura, ela é que mais legal. fechada, ela fecha mais você para as pessoas. Então, se tiver bravo, eu vim de preto, hein? Viu, André? E aí, quando você põe, né, essa pessoa começa a usar uma cor, e aí, principalmente, quando ela começa a usar as cores que são da cartela dela, ela já muda até a feição. A gente vê diferença na feição da pessoa, né? Que legal. E aí, depois disso? Então, depois disso, passou essa parte, a gente começa com a parte da coloração em si, que é a passagem dos tecidos, né? Então, o primeiro tecido, eu já fiz uma parte com ela, que aí eu preciso tirar uma foto, então por isso que eu já tirei antes. Sim. Que é pra gente ver a primeira parte do contraste. Então, a gente tira uma foto com os tons de cinza e vê que nível de cinza que tá, né? Quando a gente deixa a foto dela preta e branca, qual os níveis ali que é o dela. Então, na foto deu um médio para alto contraste. E aí a gente vai confirmar nesse outro tecido aqui, que é outros tecidos mais no colorido. Então, quanto a estampa entra nela, né? A gente fala sempre que a cor, ela tem que, quando a gente veste uma cor, a cor, ela tem que chegar junto com a gente. Ela não tem que chegar antes da gente. Ah, é? Eu achava que ia chegar antes, gente. Porque daí parece muito assim, é bem aquela história de quando as pessoas chegam em você e falam, nossa, como sua roupa tá bonita. Não como você tá bonita. Ah, entendi. Porque quando você tá bonita, a roupa tá sendo um complemento. Olha. Quando a roupa tá bonita, você tá vendendo a roupa, né? Você não mesmo tá tem uma marca de roupa, então não. A gente vê a cor e não vê você. Que então legal. Ela chega antes de você. O ideal é que você chegue junto com a cor. Ó, que linda. Lembrando que a Amanda, gente, ela tá aqui, ela tá sem maquiagem. Tudo isso faz diferença, né, Edilene? Sim. É importantíssimo, né? A pessoa não tá com maquiagem, não tá com protetor solar, até o creme mesmo, às vezes, porque tem muitos protetores hoje que tem a base ali, né, cor, junto. Né? Então, é importante não estar nem com a maquiagem nem com acessórios, né? E além disso tudo, igual no caso dela, a gente conversou do cabelo, ela falou assim, tá no meu tom, então eu não coloquei a faixa, né? Porque geralmente tampou, se a pessoa tá com o cabelo, por exemplo, você tá com o cabelo pintado. Tá natural. É natural. Tô com luzes, tá com luzes. Mas aí a gente tem que tampar realmente para que isso não influencie na hora do teste. Olha só. Né? Como ela já tá no tom, a gente vê na raiz dela que é muito, né, parecido o tom, então não precisa realmente tá colocando a faixinha cinza ali. Tá. E também, né, tem a situação do cinza, né? Que você falou assim, nossa, você tá vestindo cinza? Colocou um colete aqui, gente. A gente tava com uma blusa aqui, qual é? Lilás, né? Linda aqui. Ela colocou um colete cinza nela. Também falei, mas você também vai fazer consultoria? Não, é pra não influenciar? Pra não influenciar. Olha. Né? Como eu vou ficar no fundo dela, o ideal é que o fundo também não esteja com cores, né? O cinza é uma cor que neutraliza as outras cores. O cinza, ele neutraliza. Então, é por isso que o avental dela é cinza e por isso que também eu acabo vestindo cinza pra que não tenha essa contaminação de cores aí, vamos dizer assim. Tá então, bom? Vamos começar. Nossa, uns tecidos lindos aqui, né? Uns tons bem brilhantes. Eu vou chegar o microfone um pouquinho mais próximo aqui, porque aí você consegue falar de pé. Ver? Tá? Tá um espelho na frente dela aqui, minha gente. Olha só, André, vou puxar aqui um pouquinho. Posso? Você deixa? E eu sempre falo muito assim, que é importante que a cliente se olhe também, né? Então, esse estar em frente ao espelho e olhando, né, o que realmente tá, a diferença que tá fazendo o tecido é muito importante na vida dela ali também. Para que quando ela for fazer uma compra, por exemplo, ela não vai estar comigo lá. Sim. Né? Ela consiga reconhecer na hora de um tecido que não funciona para ela fala assim, nossa, realmente, isso aqui não tá bom em mim, né? Por que não está bom? Porque tá mostrando olheira, pode estar deixando a pele um pouco mais sensível, então acaba mostrando
algumas manchas vermelhas ou manchas, enfim, várias manchas que pode aparecer ali no rosto também. Olha lá, então vamos colocar esse tecido para ver. Amanda, tá preparada, Amanda? Está? Ah! Esse primeiro tecido, então, ele vai trazer o quê, né? É o contraste também. E aí ele é um contraste que ele vai trabalhar com a temperatura já também. Então o tecido de um lado, ele é uma temperatura e o outro lado é outra. Então aqui a gente é um tecido mais quente e aqui é um tecido mais frio. Nossa, gente, é perceptível. Você conseguiu ver a diferença, Amanda? Meu Deus. Você vê que aqui ela já entra mais no tecido. É. E aqui ela já não fica... O tecido chega primeiro. O tecido chega primeiro e ela vai ficando pálida, né? Você vê que ela perde uma cor saudável. Você vê que a boca, ela já perdeu a cor. Ela ficou muito branca, né? Então, se você fala, nossa, perceptível não tá mesmo, saudável. gente. Aqui já não, você já começa a ver corzinha nela. Parece que se encaixa, a cor se encaixa na temperatura da pele, no cabelo, Sim. tudo, né? Parece que Olha. ela realmente, é o que a gente sempre fala, ela derrete no tecido. Olha, que chique, forte, né? Não, o André Ela gostou, tá né? derretendo no tecido, né? Porque a gente não vê que tá sobressaindo a ela. Olha aqui. Quando a gente olha aqui, eu falo assim, meu Deus, algo não está certo, né? Dá a impressão que ela, nossa, chegou chegando, não é? Chegou que a gente... chegando. Olha. O tecido chegou antes dela. Aí depois, ó, o olho dela, que é super bonito, a gente não vê. É. Ele fica escondido. Aqui você já começa a ver um pouco mais. Ó, como que já puxa um pouco mais as cores Nossa, do olho dela. é verdade Ele já vai, mesmo. né, trazendo um pouco mais. Aí depois a gente tem, então esse é um alto contraste, tá? Então a gente já vê que ela já tem uma tendência ali pro ladinho mais quentinho do tecido, né? Uhum. Aí aqui a gente tem um médio. Olha como esse já começa a ficar bonito também, né? Ele não é um tecido também que já começa a entrar. O verde já entra bem, né? Essas cores mais fechadas, elas começam já a entrar um pouco mais. Aqui... Mesma coisa do outro, né? A cor chega primeiro. O nosso olhar vai pra cor e não vai pra não ela, vai né? pra ela. Nossa, e ela, é assim, verdade. ela fica pálida, né? É como se ela estivesse passando mal. Tá passando mal não, né, mano? Pelo amor Tá de bem, Deus. né? Que é uma água. Mas você vê, ó, se a gente começar a perceber, o olhar dela já fica mais cansado aqui, né? Você viu como que já marcou mais você? O olhar já começa a ficar mais pesado. É né? mesmo. Ela tá com o olhar mais cansado. Aqui já não, ó. Olha como que já... Tá junto, né? Parece que integra. Gente, que... Bem olha, diferente. parece uma mágica, não parece, Amanda? Parece. Gente, muito legal. E ela fica muito mais bonita, né? É. A gente vê ela muito mais bonita. E o olho? Até ressaltou o olho. Não é? Isso aqui- É? E aqui Olha. você fala assim, nossa, coitado. Né? Ó, ó. É como se realmente... Nossa, é impressionante. Pra você que tá em casa, minha gente, como que a gente consegue ter essa visão? Depois eu convido você, quando a gente subir no YouTube lá, a Amanda vai postar o link também lá, pra você ver isso, porque realmente dá pra entender como que as coisas se integram, né? Quando você tem esse tom certo, né? Sim. E é exatamente isso, que às vezes o nosso erro é esse, é usar uma cor pra querer, entre aspas, chamar atenção, mas quando você, sem perceber, realmente, que tá chamando atenção a sua roupa, a sua Sim, cor, mas você mesmo, sim. né? E Às tem vezes- muito isso, né? E eu falo muito pra cliente, né? Quando faz a coloração, você olha, não é que você vai ter que abandonar as cores que você ama. Igual, Uhum. eu amo um rosa, igual, eu amo um pink, igual você tá hoje. Sim, Não tem na minha cartela. não tem. Não. Ai, meu Deus, foi emprestado a mim. E eu aí, nem sei se eu tem. falo assim, mas eu não vou deixar de usar. Sim. Né? Eu ponho uma maquiagem que tá na minha cartela, eu coloco uma blusa muito parecida com a sua, que não é tão perto do rosto, né? Porque aqui a gente vê, ó, o tecido tá aqui. É. Né? Se for um tecido um pouquinho mais aqui, é que o cinza também não favorece tanto. Mas É. assim, se for um pouquinho mais aqui, já não fica tão ruim do que aqui, ó. Quando chega Sim. mais perto do rosto da pessoa, que daí a gente vai vendo o quanto vai trazendo ali a informação pra pessoa, né? Então, você já sabe os truques, né? Então, uma maquiagem, uma joia. Então, a joia estando na sua cartela também é muito positivo. Que a joia O também tem, né? cabelo. Tem o tom de joia Sim, certo pra cada tem tom. o tom de joia Gente, certo. meu Deus, olha só. Então, o médio aqui a gente viu também que como o alto entrou muito bem nela. A gente vai agora passar pros outros que é baixo contraste, tá? Tá. Então, baixo contraste você vai ver que vai derrubar ela um pouquinho, né? Ó. É. Você vê que não ficou tão É, interessante eu não achei- quanto os outros tecidos, É. né? Você vê que Achei ele que já apagou tudo ali. Apagou tudo. Ela É. perdeu todo o brilho, toda a cor. Sim. Né? A gente aqui vê já uma bem mais... É. Olha aqui como ela já... Nossa, é como se a luz acendesse e apagasse, literalmente, né? Tem isso. Sim. E esse é um baixo escuro. E depois nós temos um tecido de baixo claro. Que eu não sei se tá dentro da blusinha que você veio aquele dia. Não, né? Ah, mais ou menos, né? Olha aqui. Olha esse daqui. Nossa, mãe.
Arde até o olho, né? É um baixo claro. Então, assim, a gente já vê que é uma cor que não favorece. Não. Quando ela olha isso, o que ela vai ver nesse contraste? Que, por ela ter um contraste de médio para alto, as estampas que você usa, é preciso que tenha esse contraste também, médio para alto. Aqui a gente vê que o quê? É um contraste de cores baixo. Então, Sim. ela não tem um contraste nas cores. As cores estão quase todas na mesma tonalidade, né? Se pegar um médio, um alto, você vai vendo que já tem uma cor que é mais escura e uma cor que é mais clara. Um pouquinho mais. Aqui não, é tudo baixo. Mesmo tom, então, né? Já faz ela sumir. Então, ela... Cadê a Amanda, gente? Saiu aqui do estúdio? Olha É real mesmo. Que legal, olha só. E como que a gente começa a ter um olhar diferenciado, né? E às vezes a gente fala, nossa, você faz a melhor maquiagem e mesmo assim parece que não ficou legal, né? Porque aí, que na verdade você até se maquiou bem, mas na verdade é ali, né? A escolha do tom da roupa que fez a diferença, né? Tem muito essa influência. Tem pessoas que falam assim, então é por isso que muitas vezes eu visto uma roupa, eu vou fazer as coisas dentro de casa. Quando eu olho de novo com aquela roupa, eu falo, nossa, mas não ficou bom. Nossa, eu não tô bem. Por quê? Daí a cor agiu. Sim. E aí você viu realmente o resultado que deu em você. Parou, né? E por observou, isso que eu sempre né? falo, vai comprar roupa, olha, né? Claro que é muito difícil dentro das lojas hoje, porque os espelhos têm muita temperatura. Então, geralmente é muito quentinha ali a temperatura. Acaba atrapalhando um pouquinho. Se fosse uma temperatura mais neutra, já dava pra pessoa sentir. Os próprios espelhos, né? Parece que tem um filtro neles ali dentro da Mas a loja. pessoa tendo um pouquinho dessa experiência, né? Que da coloração, ela já consegue ter um olhar diferente na hora de comprar. Então, ela vai olhar o rosto dela. Sim. A gente geralmente olha o quê? A roupa. A roupa. Como que ela caiu no corpo. É mesmo. A gente nunca olha se a cor ficou bonita na gente. Se ela vibrou bem. A gente olha a roupa. Fica lá olhando no espelho, girando lá dentro do provador e o rosto não mesmo. É errado. Não é errado, né? Tem que realmente, eu sempre falo. A melhor compra você vai fazer na hora que você prova, porque daí você vai ver o caimento da peça, vai ver tudo. Mas é preciso também ter esse outro olhar da cor. Será que essa cor realmente tá boa em mim? Ou eu tô usando só porque tá na moda? Igual o marrom mesmo. Hoje, marrom tá bombando. Não é a cor que eu gosto. Eu falei que chegou o meu momento, porque minha cartela bomba de marrom. Eu não sei minha cartela, mas eu não gosto, por exemplo, de marrom. Então, e eu não. E assim, você não achava antes. Hoje você acha muito marrom nas nossa, lojas. tudo é nude, marrom. E é a cor do ano, né? Então, junto com isso, ainda é a cor do ano. Então, assim. Mas não é um marrom que dá certo para todo mundo, né? Sim. Até o marrom tem um marrom certo para cada cartela. Olha só que legal. E esse passo agora, Edilene? Lá foi o contraste então também, né? Isso, aquele foi o contraste. Então a gente já viu que ela é um médio para alto. Isso é importante, então, na hora de ver estampas, né? Então, o cabelo mesmo. Eu quero fazer alguma coisa no meu cabelo. Dá para ela trazer talvez até umas luzes no cabelo dela. Ela pode fazer essa brincadeira, porque traz um médio para alto aí, como no meu caso, no seu caso, a gente consegue fazer umas luzes no cabelo aí. Então, é uma coisa que você já pode começar a pensar se quiser também. Aqui a gente vai ver o quê? A profundidade da pele dela. Se ela fica melhor com cores mais claras ou cores mais escuras, tá? Isso é importante porque, né? Então a gente já começa a definir um pouquinho mais a cartela. A cartela já vai começando a tomar um pouquinho mais de forma, né? Sim. E aqui, então, a gente tem um tecido mais escuro, né? E esse tecido a gente vai ver o quê? Que ele também tem um lado mais quente e um lado mais frio. Então, essas cores aqui a gente vai ver que é mais fria. Essas cores aqui a gente vai ver que é mais quente. Você conseguiu ver a diferença nela? Consegui. Gente. Que aqui ela fica muito mais bonita. Você vê aqui, olha como que aqui ela já dá uma... Parece que apaga. Apagada. Ela perde a luz. Aqui ela ganha luz. Olha... Como ela realmente faz parte do tecido, né? Você ela já tá feliz que tem o verde musgo que ela gosta aí, ó. Não é? Ela já veio com a calça o azul, pra ser meio... O azul, que bom, do uniforme da Canção Nova também, que bom. Graças a Deus. E a gente vai olhando muito, assim, as formas do rosto dela mesmo, né? Como ela fica, ó. Porque quando a gente olha aqui, ela perde cor, né? Ela fica pálida realmente, a boca fica mais esbranquiçada, então ela perde cor de boca. As marcações, você vê que ficam mais profundas, aqui já não. Né? Parece que você passou uma base no seu rosto, você vê que a estrutura da pele fica mais bonita. Então a gente vê que aqui, ó, os poros mesmo, você vê, ó como que fica seus poros aqui e ó como que eles ficam aqui. A gente quase não vê, fica imperceptível, como se estivesse passando uma base mesmo. Olha só. E aí quando vem pra cá, a gente tem os claros. Deus. Não. Deixa pra mim esses daí, tá bom? Eu te dou todas as minhas roupas claras. E é muito legal, né? Porque quando a gente faz com algumas
amigas, né? Então hoje eu fiz, esses dias mesmo, eu fiz com 4 amigas. E elas ficavam assim, nossa, aquela roupa minha eu vou dar pra você, porque fica muito melhor em você do que em mim. Então aqui, ó, olha como que, né? A mesma coisa, né? Você some, você fica... Aqui ainda dá uma melhoradinha, mas assim, invista desse tecido aqui, olha aqui. Ah, não, E tem muito, sabe, uma coisa que não sei se tem a ver, né? Eu tô opinando aqui como uma pessoa que tá aqui, espectadora, né? Parece que esse mostra, assim, um tom mais de maturidade, de um lado mulher, assim. E o outro parece um tom mais de menininha, assim. Não sei se eu tô errada. Tem esse apego, né? As cores claras, aí a gente vai entrar um pouco em estratégia de imagem, tá, Vanessa? Ai, meu Deus, olha. Fala um pouquinho disso também. Porque as cores claras, quando a gente entra na parte de estratégia, elas passam acessibilidade. Que é essa coisa mais aberta, mais menina. E as cores Tô com mais medo do meu, escuras, gente. elas passam mais formalidade. Nossa, O que acontece, né, muitas vezes com as clientes que saem com cartelas que tem muita cor acessível? Né, elas falam assim, meu Deus, como que eu vou passar profissionalismo agora? Como que eu vou passar uma imagem mais séria? E, na verdade, aí você usa outros meios, que são as formas. Então, assim, seriam roupas mais de alfaiataria. Então, você não vai usar cores tão claras com babado, com florzinha renda, ali, né? com florzinha. Não, você vai trazer as cores claras, mas de uma forma mais, né, mulherão. Então, assim, uma roupa mais, né, formal, uma calça mais de alfaiataria, um terno, que tem, hoje em dia tem muita quantidade nessas coisas. É muita também. estratégia, então, também, né? O pessoal fala de negócio de terceira peça, né? Sim. Também faz diferença, né? Então, e aí a pessoa, é o pensar realmente. Então, assim, eu vou para um evento que eu preciso passar, que as pessoas venham falar comigo, né? Eu vou representar alguma coisa, eu quero que as pessoas venham. Então, é legal, se na cartela dela tem algumas cores claras, ela traz essa cor clara na hora de se vestir ali para aquele evento. Olha que interessante. Né? Ela passa a chamar uma atenção diferente. Aquela pessoa, acho que ela é simpática, aquela pessoa eu posso conversar. Eu sou simpática, gente. E aí, né, ela Cara vai do trazer, André é melhor. mas eu não quero passar tanta acessibilidade. Ela traz uma roupa mais nas formas, então um cabelo liso, é um cabelo mais formal. Nossa. Um cabelo enrolado, ele é um cabelo mais acessível. Vou Um enrolar cabelo, o meu amanhã. uma joia, né? Que tem ali o lado redondo, né? Um brinco redondo, um colar redondo. Ele é mais acessível. Que Tudo que tem interessante. uma linha reta, ele vai ser mais formal. Que legal, olha só. Então dela... nós temos uma profundidade escura, tá? Então, aqui, ó, você já vê que entra muito bem nela as cores mais escuras. O próximo passo aí que a gente tem é na parte de intensidade da cor. Então, como que ela fica melhor? Em cores mais intensas, vibrantes, ou cores mais suaves, mais fechadas, né? A intensidade, a gente fala muito que assim, a cor ela nasce intensa. Então, quando a cor é feita, ela é feita na forma mais intensa, que são as cores mais brilhantes. Que seriam essas cores aqui, né? Que brilham. Que linda, né? Ai, meu Deus, minha paleta, eu acho. Quando a gente pensa nas cores mais suaves, são cores assim, mais opacas. O que acontece com a cor suave? Ela acinzenta, então é um pouco de cinza na cor. A gente vai acinzentando um pouco a cor, tirando o brilho dela. Então, você pega uma cartela de brilhante suave, você vê às vezes que tem as mesmas cores. A diferença entre as duas é que uma é mais brilhante, então são cores mais intensas, e a outra é mais suave. Nossa, que interessante, né? Então a gente não perde cor, né? Que as pessoas falam assim, eu vou perder um monte de cor. Não vai perder. Às vezes a cor pode ter uma intensidade diferente, né? Uma temperatura diferente, mas todas têm um verde, todas vão ter um azul, todas vão ter um amarelo, mas conforme, né, as suas características. Nossa, mãe. Ai, meu Deus. Ó. Aqui nós temos, então, as intensas, né? A gente vai ver o quê? Aqui a gente vê um pouquinho mais fria e aqui um pouquinho mais quente. Né? O que eu vejo dentro dessa intensidade? Passa ela. Você se sentiu isso? Também. Tá aquela história que parece que chega primeiro também. O tecido de intensidade é assim, as pessoas adoram ele, acham ele lindo. Eu e aí tô vai apaixonada. pro suave, fala, nossa, mas é tão sem graça. Mas quando a gente vê na nossa pele, a gente vê esse poxa, dá a diferença. Igual, eu sou uma cartela suave, eu amo cor intensa. Mas eu sou uma cartela mais suave. Aí quando eu coloco, eu falo assim, realmente, aí é onde eu apareço, né? Eu não vejo a cor aparecer tanto, eu vejo mais a minha beleza aparecendo. Então aqui, ó, a gente vai ver o quê? Que a cor não fica tão ruim nela. Você vê que não fica, mas parece que a gente vê mais a cor do que ela.
nossos olhos parece que é Chama automático, atenção. né? O olhar vai pra cor, né? Aqui já é uma mais suave. Aqui é o lado mais frio, aqui é o lado mais quentinho. Você vê que ele já fica mais dentro Se da beleza conversam, dela. né? Parece que se conversam, Quando né? a gente olha aqui, você vê que a gente só vê a cor, né? E aqui não, a gente já começa a ver ela. Aí você vê que o vermelho já puxa um pouco pra boca, né? O olho também já fica um pouco mais esverdeado, ó. Já aparece um pouco mais os tons de verde, chama mais um pro outro. O azul, o petróleo, entra muito bem aqui, ó, na beleza dela, fica muito bonito. É mesmo, olha. Então a gente vai vendo que a cor vai ficando muito assim, próximo daquilo que é pra ela. Aqui já não. A gente Sei. vai ver assim, ó, né? A cor tá chegando antes dali, tá pulsando mais. E até a estrutura de pele, a gente vê que aqui ela começa a ficar um pouquinho mais, ó, umas marquinhas de poros. Aqui já não. Ó como que já vai limpando. Conseguiu perceber isso, Amanda? Consegui. Nossa, olha, gente. Porque é importante, porque às vezes, né, a gente Sim. tá vendo, mas é aquela história que às vezes a gente se olha, a gente não consegue ver em nenhum momento, né? Às E eu vezes falo muito pra tá cliente, muito fechado, Às né? vezes a cliente, ela fica assim, eu ponho o tecido, ela... Ai, esse ficou bom, porque ela gosta da cor. Ela Aham, fica é que nem eu tô falando, eu falei, esse é meu, mas eu ainda não sei, gente. Eu vou descobrir. E aí, ela olha assim, ela fala, nossa, é esse. Eu falo assim, tá, mas olha pra você, não olha pro tecido, olha pra você. Aí quando ela começa a olhar pra ela fala assim, realmente, esse tecido ele fica muito Nossa. melhor. Né? É porque Aí talvez aqui a gente vai aquela vendo, ó, a cor cor da lá, boca, é. ela já ganhou, né? Quando no outro ele tira a cor dela, né? E talvez, né, o Edilene, é porque na verdade, assim, a cor realmente, vamos pensar, né? Apesar que eu tenho um quesinho por essas coisas, mas a pessoa pode achar, nossa, essa cor tá mais bonita, porque ela tá mais brilhante, tá mais vibrante. Aí a outra pessoa, nossa, mas é meio apagada, né? E ela tem o medo de apagar ela também, né? Sim. Só que o que ela não sabe é que essa, por ser brilhante, ela vai brilhar mais do que a própria pessoa, Sim. não é? É o que acontece muito com pessoas de cartela clara, né? De verão, por exemplo, de até primavera. A primavera ainda ela é brilhante, então não pega tanto. Mas a verão, ela é suave, né? As cartelas de verão são Sim. na intensidade são suaves e na profundidade elas são claras. E aí a pessoa ela falou assim, nossa, mas eu vou sumir com essas cores. É tudo claro, eu vou sumir. E na verdade não. Você vê que casa com a beleza dela, né? Fica muito mais bonita, né? A gente vê, igual no caso aqui, você vê que ela fica muito mais, né? A gente vê muito mais você na imagem. Que legal, olha só, Então nossa. temos uma intensidade suave, tá? Ela é suave? Ela é Tempera- suave. No temperamento ela é suave. Oi, Vinícius, tá escutando aí, Vinícius? Se puder contribuir com a gente. Não, tô brincando. Essa parte ele não vai. Não, tem Melhor gente que não, fala né? assim, porque o brilhante Não, ela conhecido é- como intenso Ela, também, né? assim, a Amanda, ela... Vou falar, Amanda, pode Claro, falar? por Ah, favor. tô brincando. Por favor. Ó, não, mas ela é realmente assim, ela chega, até o jeito dela chegar, oi gente, ela é suave. Ela não deixa de ter, assim, a postura dela, mas o jeito de falar, o jeito de andar dela é suave. É, então. Viu? Não falei Tem nada muitas demais. vezes que tem. E às vezes a cartela, né, entrando na psicologia, né, tem muitos estudos que trabalham muito a parte do temperamento junto com a cartela também. Olha, que Tem interessante. bastante estudo, ela já conhece. Viu? Né? E assim, às Já entendi vezes a minha já. pode ser algo que realmente vai falar de você, a cartela, ou às vezes não, ou às vezes ela te traz algo que você precisa, né? Igual assim, eu no meu caso, né? Eu sou uma pessoa super voada, né? Nossa. E a minha cartela é uma cartela de terra, né? Que é o outono, é mais cores de terra. Aham. Então eu vejo que ela me traz um pouco mais aquela centralidade, aquela coisa assim, né? Vamos ficar aqui, pé no chão. E realmente me passa uma imagem mais formal, né? Sim. As cores, elas são mais formais Que dentro do legal. outono. E o próximo? Nossa, agora que eu tô olhando o relógio aqui, meu Tá Deus. acabando já, né? Já. Então Ai, vamos Jesus. finalizar, que daí depois tem a outra parte para finalizar, chegar na cartela mesmo, mas aqui é a parte dos 3 que eu vejo inicial, que a gente já chega em uma cartela ali já. Aqui a gente vai ver o quê? Que são as temperaturas. Então aqui é uma temperatura quente, tá? Então uma cartela de temperatura quente, a gente vai ver que pra cá, ó, ela já vai ficando mais funcional para ela, Sim. né? Que muito clara ela já some. Uhum. Aqui ela já vai ficando mais bonita. É. Aqui é uma temperatura neutra, que é uma mistura de quente e frio, né? Sim. Então, uma pessoa pode ter uma cartela ali que tem essa temperatura mais neutra. Eu vejo que nesse ela entra bem, né? São Ficou- cores que é, ficam eu achei que muito conversou. bonita pra ela, ó. Ó, o Você vê rosa que mais até- queimado, né? Até aqui ela funciona bem, ó. Você vê que não vai ficando nenhuma delas que a gente vê, ela vai perdendo cor, Não. né? Ela vai ficando muito bonita. Até a boca parece que cresceu, ficou com uma boca maior até, ó. Aqui você vê que ficou bonito também, não ficou Sim. ruim, mas aqui
eu gostei bastante também. Parece que é aquilo que derreteu agora. A Vanessa. Aqui já... É, que eu acho que chegou primeiro também. A cor tá tipo bem Você vibrante. vê que ela cansou? Até é. Na hora. Você também? Não começa a doer o olhar pra olhar? Sim. Né? Eu vejo que a cliente ela tem muito disso, quando o olhar dela começa a pesar, ó, a cor parece que ela não aguenta se olhar com a cor. Nossa, que interessante. Legal, hein? É mesmo. Não é? Parece até que o meu olha e ardeu. fala assim, nossa, parece que tá Chega. cansando, É. eu não quero mais. Aqui não, a gente já vai vendo que ó, vai ficando leve. Pra gente olhar pra ela é gostoso. Sim. Né? Você não fica aquela coisa, nossa, tá demais. E aqui também, né? Então a gente vê que ela tende para uma neutra quente, né? Uma cartelinha mais neutra para quente. É. Ela não tem a intensidade tão fria, mas ela consegue também entrar ali na neutra, porque o quente você vê que entra muito bem, você fica muito, muito bonita. Mas aqui, ó, no neutro também funcionou muito bem. E eu achei que ficou legal também essa. Até o tom, né? A gente falava ontem, né? Que tava com uma blusa rosa. Aí você vê que dá pra usar o rosa. Não é que você não pode usar, porque até a gente brincou, né, rosa Amanda? era A gente qual? falou, Era esse daqui que ela tava bom? Era tipo quase, É. quase. quase esse. Um pouco mais claro, talvez, mais não é? claro. É, a gente falou, nossa, ela falou, né? Falou, nossa, esse tom, parece que tá tudo igual, mas assim, não igual no sentido E ela de... perdeu a cor, né? Você vê que aqui é um rosa um pouco mais queimado. Mas Mostra a boca dela, a gente vê o olhar, assim, a gente vê as formas do rosto dela muito Sim. bonita. Aqui a gente já não, ó. Ó como não. que ele já pesa essa parte do olhar dela, que já fica mais escuro, ela já cansa mais, ela fica com o olhar mais cansado, como se ela ficasse mais triste até. Então, a cor realmente tem esse poder de também, né, derrubar, às vezes a gente realmente. Eu falo que derruba até o rosto, né? Porque Sim. marca, às vezes, muito bigodinho. Então, ela quando a gente tá com a cor mais certa, parece que sobe até o rosto, fica mais levantado. E o olhar, Aqui, né? Parece que os olhos ó. abrem mais, né? Você vê que já marca mais, já cansa mais a pessoa. Muito bem, olha só. Que E bonita. aí, depois, né, a gente chega nos outros... Tem os outros tecidos que eu passo pra identificar a cartela, realmente, se é aquela cartela que a pessoa é dela. Sim. E aí finaliza, né, dando a cartela pra pessoa que realmente faz sentido ali pra ela. Então ela entra dentro de uma estação, igual no caso dela aqui. Ela tá muito dentro da estação de outono. Então ela Olha. todas as características de uma estação de outono. Aí a gente faz alguns testes só para comparar. Então pega um tecido de inverno com tecido de outono e testa um tecido liso para você ver a diferença em você. E aí vai fazendo esses testes e aí a pessoa fala assim, nossa, a gente vê, passa, daí pega o tecido depois colorido e aí eu vou pegar para vocês verem. Sim. Que seria o tecido final de outono, que são os 3 outonos, tá? Que é o outono quente, o outono escuro. Ah, porque não tem só o outono, ainda tem ó, tá vendo, gente? Como tem coisa, né? Não adianta falar e se o eu sou outono outono. suave, que são o quê, né? Eles vão dizer muito da característica da pessoa ali mesmo. Então, a gente fez agora o teste sabendo se a pessoa ela é escura ou clara, se ela é intensa ou suave e se ela é quente ou ela é fria. Então, tem a cartela quente, tem a cartela escura e tem a cartela suave. Nossa. Que são de outono. Sim. E aí a gente vê, né? Faz o teste para ver realmente qual que ela entra mais. Essa é da cartela de outono, né? De outono quente, na verdade. Então a gente vê que funciona bem, mas a gente pode vendo mais. Então, falo sempre que não vamos ficar. Porque quando chega na última, principalmente, a gente fica muito em dúvida, que você vai vendo que tudo vai ficando muito bonito. Aham. Aqui é o outono escuro, que eu gostei bastante. E, por último, o outono suave. Que entrou bem nela, né? É. A cara da Eu Vanessa. achei que era o segundo. escuro. É. Olha aqui, os dois ficaram muito Eu achei que bons. os dois ficaram bons, é. Os O primeiro dois eu ficaram não... bem bom. Esse daqui eu não achei que entrou Não, tanto. eu acho que esse tom Ó. de vermelho, não sei que tom é esse aí, não. É um laranja, um vermelho alaranjado. Não achei que não conversou. Não conversou tanto. Deixou o rosto dela Mas, mais ó, vermelho. aqui a gente vê que ela já fica mais branquinho, o rosto fica mais Ficou, limpinho, né? Quando chega aqui, eu sinto também que ela fica mais clarinha, na verdade. Eu gosto bastante desse, que esse limpou bem a pele dela, É. né? Porque ele é escuro, mas ao mesmo tempo, assim, ele deu luz pro rosto, né? Sim. Parece, né? Ele trouxe atenção pra ela, né? É. É como se ele repetisse, então, uma parte mais escura do cabelo, né? Trouxesse essa parte mais É. escura e o rosto clareasse mais. Então, os dois ficaram bem bons, ó. E foi o que eu te falei, no final a gente acaba vendo mais qual que fica... Eu falei que era outono suave, mas aqui no outono escuro ela realmente apareceu, ó. E o que você achou, Amanda?
Gostei dos dois. É? Dos dois. E aí quando a pessoa você ver. quando a pessoa diz assim, gostei dos dois, ela pode, por exemplo, escolher os dois? Então, na verdade, a gente já escolhe igual assim, o que ficou melhor foi esse. Aham. Nada tira dela a condição de poder usar cores dentro do outono suave também. Sim. Que legal. acontece muito comigo, né? Então, assim, às vezes o que a gente brinca que é o roubar da cartela. Então, a gente rouba de outra cartela algumas cores que a gente gosta. Mas sempre levando muito em conta o que é importante pra você. Então, o que é importante pra você? Manter pra ela, né? São cores escuras, são cores suaves e são cores mais quentes, né? Então, Sim. ela tem que sempre manter isso muito em mente. Quando Que ela legal. for buscar uma cor, igual, vou só pra você ver aqui um inverno, por exemplo, né? Que ela é outono, então, né? Ela é outono e André, já o vou outono encerrar. escuro já ficou bem bom. Mas olha aqui, esse é um inverno Achei que... e esse é um outono. Ah, não, é diferente. O Você outro... vê que o inverno, ela some, né? A gente vê o tecido, mas não vê É ela, tipo, cheguei, a cor, né? Chegou cor. a roupa primeiro. A roupa, é. E aí a gente parece que ela vai sumindo, vai ficando mais branca, Sim. vai ficando a boca, vai perdendo a cor. Aqui já não, né? Ela já... Parece que até o Ela, lado fica ela com a... realmente derrete no tecido, né? A gente Muito vê, bem. que aqui as cores vão entrando nela, né? Fazendo muito parte dela. Muito legal, olha só. E aí, Amanda, gostou? Gostei. É? Muito bem, Edilene. A gente Oi. precisa encerrar, Tá. mas eu queria te agradecer muito. Mas vamos marcar uma outra pra gente falar mais sobre isso, né? E realmente trazer essa questão, né? De que não é apenas as cores, é muito além que cor, né? Escolher a cor da roupa. É realmente a pessoa ter esse olhar pra ela, né? Aquilo que você falou de olhar-se no espelho. Eu achei muito bonito isso. Eu acho que serve pra nós de reflexão, né? Porque a gente tende a olhar o nosso lado negativo, se comparar muito com o outro. E sem perceber, a gente vai perdendo a nossa feminilidade e, acima de tudo, perdendo as nossas características, né? O nosso eu, para que a gente realmente possa ter visão. Para quem quiser seguir no Instagram, qual que é o @? O meu @ é Edilene Prada. Eu vou estar lá com guarda-chuva colorido atrás, né? Não é por acaso, né? Eu falei assim que eu nem tiro mais aquela foto, porque todo mundo fala assim, é do guarda-chuva colorido. Então é a referência. E assim, siga que eu tô ali tentando começar a colocar um pouco mais de conteúdo. O ano passado eu coloquei bastante, esse ano tá ainda entrando, porque a pessoa agora é psicóloga junto, né? Ela fica meio assim, o que eu vou falar hoje? Mas tô sempre por ali, então pode perguntar, mandar mensagem, algum questionamento, alguma coisa que tenha de dúvida, a gente conversa. Legal. Obrigada, Edilene. Obrigada, André. Obrigada, viu, Amanda? Obrigada. Obrigada a você que nos acompanhou e até semana que vem, se Deus quiser. A gente volta com o programa Abre Aspas agora só na outra sexta-feira, gente, porque tem aí o carnaval. Vai ter o rebanhão de carnaval, a gente retorna na próxima sexta-feira no Abre Aspas, mas quarta-feira a gente tá aqui com o Tarde Especial. Um abraço, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.